Palmeiras. Vinícius Bueno. Quando surge o alviverde imponente. Vinícius Bueno, Palmeiras está fazendo mistério com reforços para a próxima temporada, mas a própria Universidade Católica já fez questão de divulgar. Huertas é o novo jogador do Verdão? Pois é, o Palmeiras se movimentando muito bem nos bastidores, no mercado de transferências, né? E o próprio Universidade Católica, ou a Universidade Católica, quebrando esse protocolo do Palmeiras e anunciando o acordo envolvendo esse jogador de 28 anos de idade, zagueiro que inclusive enfrentou o Palmeiras em 2 oportunidades na fase de oitavas de final da Libertadores, atleta canhoto que chega num contrato de 4 temporadas. Restam só aqueles detalhes burocráticos, né, relacionados a exames médicos e a própria assinatura para que ele seja oficializado pelo Palmeiras. Mas a Universidade Católica informou um princípio de acordo com o Verdão no seu site oficial e vai manter 20% dos direitos econômicos desse atleta. Era um pedido antigo do Abel Ferreira, né, Soler? Ele queria o próprio Cuesta do Internacional, um nome que não evoluiu. O Alain Pereur chegou para ser esse zagueiro canhoto, mostrou que não poderia ser um atleta confiável para ser comprado em definitivo. E acho que é mais uma boa contratação do Palmeiras olhando o mercado da bola. Aliás, só para passar limpo os outros nomes, porque não é só o Huerta quem tá chegando. E aí você e a Gabi analisam com calma todos os outros nomes. O nome mais falado nos últimos dias, também já tá certo, é o do Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, 34 anos de idade. Já tem tudo acertado e vai ser oficializado nessa quarta-feira pelo Palmeiras como reforço. Quarta-feira que marca uma nova gestão do Verdão, da Leila Pereira, que será presidente pelos próximos 3 anos. E ela já chegando com pelo menos 3 jogadores encaminhados. Marcelo Lomba, goleiro de 34 anos, que chega livre no mercado depois de não renovar o seu contrato com o Internacional e chega naquele mesmo esquema que foi o do Jailson. 34 anos, mais bagagem de Série A para ser um bom reserva do Everton, que deve ficar de fora de muitos jogos nessa próxima temporada por conta das convocações. O chileno Valber Huerta, de 28 anos de idade, da Universidade Católica do Chile, vai assinar contrato de 4 temporadas. E o Atuesta, esse pra mim o que chega com mais destaque até aqui. E esse é o nome também, né, Soler, que o Palmeiras já tentava há bastante tempo. Inclusive tentou no início da temporada 2021, não conseguiu. O colombiano Eduardo Atuesta tem 24 anos de idade e vai ser comprado aí por cerca de 20 milhões de reais. O valor pode ser ainda maior dependendo das premiações, né, de tudo que ele fizer em campo, mas o valor inicial é esse, cerca de 4 milhões de dólares, o que dá um pouco mais de 20 milhões de reais. É um meio-campista que estava no futebol norte-americano, no Los Angeles FC, e chega para ser mais uma opção no meio-campo. Palmeiras que perde o Felipe Melo, que hoje foi apresentado no Fluminense, e também o Danilo Barbosa, que está emprestado e que não será comprado, Soler. O próprio Atuesta, como você ressaltou, né, um jogador que o Palmeiras tentou na última janela de transferências e que vinha sendo muito elogiado no futebol norte-americano, a última capa de jornal norte-americano que falava a respeito da MLS, colocou ali o Atuesta como um maestro no meio de campo. Então é um jogador que chega para brigar, né, por posição no meio de campo. O Huerta, eu sinceramente nunca vi na vida esse jogador, não lembro de ter visto ele jogando, mas não deve ser um desastre como foi o Impereur, como é o Kusevich. E o Marcelo Lomba eu tenho restrições, acho um goleiro muito limitado para jogar no Internacional. Eu já achava ele fraquíssimo como goleiro do Internacional, mas para ser reserva e jogar de vez em quando, pode ser até uma boa. Eu acompanhei de perto o Marcelo Lomba na Ponte, me impressionou demais porque pra Ponte ele fez um campeonato histórico, então, né? É um goleiro para isso, goleiro de time intermediário que tá ali com o elenco ajustadinho. Mas nada mais do que isso. Ele fez um campeonato impecável na Ponte Preta no ano de 2013, se eu não estiver enganado. A questão é que, desde que ele foi pro Internacional, ele ganhou só um título da Recopa Gaúcha. É muito pouco para um time do tamanho do Internacional. Os torcedores colorados, Gabi, têm as restrições em relação ao Lomba. Eu acho que, por vir livre no mercado, pela idade que tem, ele é experiente, mas não é velho. Tem mais alguns anos, 34 anos. Ele não é velho, ele pode jogar mais uns 4, 5 anos de carreira. Mais uns 4, 5 anos de alto nível. Chega com um contrato de 2 temporadas e chega já sabendo que será reserva do Everton, pra jogar de vez em quando. Acho que foi um movimento interessante do Palmeiras pra repor a saída do Jailson, que já estava com mais de 40 anos, oficializado no Cruzeiro. E desses 2 gringos, né? O Huerta, que eu confesso também não lembro tanto, apesar de ter trabalhado nos 2 jogos que ele fez contra o Palmeiras na Libertadores.
E o Atuesta, esse sim, pra mim é o diferente do Los Angeles FC. Aliás, o Los Angeles FC fez questão de soltar um vídeo emocionante, dizendo que ele marcou era, que ele foi uma lenda no time. Demais. Acho Também, que- né? O time tem 3 anos de vida. De Qualquer fato. Zé Ruela que dá 2 tapas na bola faz história. De né? fato, né? Esse é um ponto que precisa ser mencionado. É um time muito Carlos recente. Vela é Jesus Cristo, os caras lá. Pô. Mas acho que ele chega pra agregar e o Palmeiras, mais uma vez, olhando bem o mercado sul-americano, né, Gabi? Eu acho que o que você falou com relação ao Lomba representa muito isso, né? Talvez não é o melhor momento, mas é o melhor cenário em que tudo contribui para a contratação dele. Eu entendo que o Palmeiras, claro que ele entra já sabendo que vai ser reserva, mas de alguma maneira, por ser um cara um pouco mais velho, um pouco mais maduro, entra também como um papel de liderança, né? O Palmeiras perdeu, decidiu não renovar com caras como o Felipe Melo, por exemplo, que tinha esse papel lá dentro. E talvez o Lomba, depois de alguns meses, por ser um cara mais velho, acho que até o Jailson, em alguma medida, tinha esse componente de elenco, de vestiário, e talvez o Lomba seja o cara para isso também. Mas eu concordo com o Soler, é uma contratação que me surpreende um pouco pelo que ele vinha jogando nos últimos anos. Você falou do Internacional, de não ter tantos títulos, eu não colocaria na conta dele, porque o Internacional bate na trave há muitos anos também, né? Não dá pra colocar na conta dele. Agora, o desempenho dele não acho nada extraordinário, assim, mas o contexto todo da contratação dele, o tempo de contrato, saber que já entra como reserva, saber que é um cara que pode ter um papel de liderança, de elenco, de grupo, aí é um cenário bastante favorável, mas me preocupa nos momentos em que o Everton vai ser retirado pra seleção brasileira, né? E o Palmeiras vai precisar utilizar o Lomba. E o Palmeiras tem que saber trabalhar também essa questão de contratar um jogador que sabe que será um reserva Sim. e só vai jogar se o Everton estiver na seleção. Porque a última vez que o Palmeiras trouxe um cara sabendo que seria reserva foi o Aranha. O Aranha virou um besouro do Palmeiras. O cara engordou sendo reserva do Palmeiras, foi um absurdo. Largou, né? Ele chegou sabendo que ia ser banco e, meu Deus do céu, o cara virou uma geladeira. Não me parece o caso do Lomba, pelo pouco que eu convivi com ele. Aliás, o nosso repórter, que há pouco não estava atendendo o celular, acabou de usar o celular para me mandar mensagem e dizer que não foi em 2013. Lomba defendeu as cores da Ponte em 2015.